Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse dia de comemoração em homenagem aos 160 anos de Livro dos Médiuns. Como nós já dissemos anteriormente, ele vai fazer aniversário de 160 anos em janeiro do ano que vem. Mas nós já, para aproveitarmos a oportunidade de termos os nossos queridos amigos falando sobre essa obra tão importante da doutrina espírita, nós resolvemos já antecipar essas comemorações para refletirmos sobre o assunto. E nós traremos essa noite para falar conosco o nosso querido amigo Marco Milano, que é diretor de doutrina da USE de São Paulo, presidente da USE Regional de São Paulo e também membro da Liga de Pesquisadores do Espiritismo. E começou jovem no movimento espírita. Ainda na mocidade, nós temos aí um contato, como ele disse, de quase 30 anos aí de conhecimento, de amizade no movimento espírita. E para iniciarmos a nossa palestra da noite, vamos iniciar com uma prece, pedindo ao nosso querido Mestre Jesus, aos queridos benfeitores da espiritualidade maior, que possam envolver ao Marco nessa palestra da noite, nessas reflexões, que possa trazer a todos nós os elementos necessários para compreendermos a mediunidade, os fenômenos mediúnicos dentro do seu aspecto de ciência e de aplicação necessária com equilíbrio, harmonia e conhecimento, tendo sempre o bom senso na sua aplicação. Que possam os queridos amigos nos envolverem e iniciaremos o estudo desta noite. Vamos chamar o nosso querido amigo Marco Milani, conhecido de todos nós. Marco, já nesse período da pandemia aí, está tendo tempo de tantas lives, meu amigo? Ô Marco, primeiro deixa eu dar o meu boa noite bastante carinhoso para você, para a Irô, para todos os amigos da USE Distrital de São Miguel. Só fazendo uma pequena retificação, né? Eu sou presidente da USE Regional de Campinas, né? Se a Júlia estiver assistindo, você falou São Paulo. Se a Júlia estiver assistindo, ela vai já se manifestar. Júlia, é de Campinas, tá? Não é de São Paulo. Obrigado, Marco, obrigado. Você vê, né? É questão da idade, aí já há 30 anos aí. São esses 30 anos que nós estamos convivendo, né, Marco? É por isso. Seja bem-vindo, Marco. Viu? Aí nós temos as boas noites, a boa noite aqui da Rosa, do Carlos aqui da Distrital, né? A Marilda também, a Herô. Só amigos. Isso, né? Seja uma ótima palestra para você. A gente se vê daqui a pouquinho. Um grande abraço. Muito bem. Eu acho que, Marco, eu que vou fazer a prece, a gente só precisa combinar, sou eu ou você? Eu já fiz, né? É que eu fiz com os olhos abertos. Então tá bom. Fique ao amparo dos benfeitores e do nosso querido Mestre Jesus. Fique à vontade. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado, Marcão. Muito bom. Então, mais uma vez, eu quero agradecer esse gentil convite, né? É sempre uma alegria estar aqui. Agora à distância, né? Mas às vezes que eu estive presencialmente na USE Distrital de São Miguel, sempre foi com muita satisfação, né? E já quero, desde já, deixar o meu abraço a todos os nossos amigos que estão se manifestando aí no chat, já dizendo que, dentro do possível, nós poderemos interagir, né, dentro da temática de hoje, que é uma temática muito interessante. Nós estamos comemorando, né, a USE Distrital de São Miguel já está antecipando por alguns meses, 2 meses, o aniversário de 160 anos do Livro dos Médiuns, que é riquíssimo em termos de conteúdo e nos permite explorar diferentes temáticas. O tema de hoje, em particular, a ação dos espíritos sobre a matéria, é um tema que, aparentemente, no Livro dos Médiuns, ele é apresentado de maneira
relativamente curta, somente dos itens 52 a 59, na segunda parte, né, logo no capítulo 1. Entretanto, o conteúdo do livro dos médiuns, essa parte que nós vamos trabalhar, ela faz conexões com toda a codificação. Então, é importante nós destacarmos que o que nós vamos explorar não é algo exclusivo deste capítulo. Isso permeia toda a obra de Kardec, como qualquer outro assunto, né? Eu acho que a grande vantagem de nós estudarmos Espiritismo na sua completude, ou seja, dentro de todas as suas obras, não se restringindo a uma ou duas, mas em todas as obras, não só as fundamentais, mas inclusive aquelas que Kardec publicou, o que é o Espiritismo, a Revista Espírita, fundamentalmente, também dentro do seu trabalho, faz com que nós tenhamos a compreensão mais clara dos tópicos que nós vamos trabalhar. Então, para nós trabalharmos essa questão da ação dos espíritos sobre a matéria, necessariamente, Kardec ele começa fazendo uma reflexão, uma discussão sobre a realidade espiritual em contraposição à ideia do materialismo, ou seja, da figura do materialismo, que nada mais é do que a negação da realidade espiritual. Kardec ele define os conceitos que ele se serve, não só no livro dos médiuns, desde o livro dos espíritos, né, quando ele já propõe essa segregação, essa ruptura de pensamento. Todo aquele que acredita que exista algo além da matéria, ou seja, existe uma alma, um espírito, qualquer coisa que não seja produto da matéria, nós vamos contrapor-se àquela ideia de que só existe matéria para o materialista. Tá? Então, o espiritualista é aquele que acredita que tem algo mais além desse conceito de matéria. Vejo que a André está dando boa noite aqui, minha mulher, um beijo para ela, né? A Soraya, minha amiga também, a Marilda, há quanto tempo que eu não vejo, né? A Rosa também, bastante tempo que eu não vejo. Nós vamos buscar entender essa reflexão que Kardec, didaticamente, ele distingue o processo de compreensão dos fenômenos passa por compreender a realidade espiritual. Tanto é que no método que Kardec trata, inclusive no livro dos médiuns, ele diz que nós, antes de tentarmos explicar ou convencer ou dialogar com alguém sobre o espiritismo, nós temos que fazer com que a pessoa compreenda a realidade espiritual, que ela saia do materialismo e adentre uma reflexão espiritualista. Ele faz essa contraposição, e isso desde o livro dos Espíritos até o final, até a Gênese, que é o livro mais maduro que Kardec publicou, onde ele fecha, onde ele apresenta conceitos. Nós vamos falar da Gênese hoje também, porque estão conectados esses tópicos. Muito bem, então quando ele faz essa ruptura, né, ele apresenta essa nova realidade, necessariamente ele traz já a relação direta que os espíritos teriam no mundo material, no mundo dos encarnados, vamos chamar assim, e ele pontua diferentes tipos de manifestações que os espíritos, os seres inteligentes, né, que povoam o universo e não necessariamente estão encarnados, nós, em situação de desencarnados, nós podemos interagir com esta realidade que nós, encarnados, conseguimos perceber. Então, Kardec chama de manifestações físicas e manifestações inteligentes, essa interação, essa ação, inclusive, que os espíritos possam fazer. Ou seja, nós não estamos presos, quando falamos de ação dos espíritos sobre a matéria, somente a questão de fenômenos de efeitos físicos. Isso também e a gente vai comentar sobre isso. Mas os fenômenos de efeitos inteligentes também. O processo mediúnico também é a ação dos espíritos sobre a matéria, porque a gente vai ver como é que materialmente, ou seja, vamos trazer já o componente chamado fluido, os fluidos participam desse processo. Muito bem. E para nós reforçarmos essa temática, interessante trazer também uma questão do Livro dos Espíritos, especificamente a 459, aonde Kardec pergunta se os espíritos eles influenciam em nossos pensamentos e atos. E os espíritos respondem, muito mais do que nós conseguimos imaginar. Eles influem a tal ponto que, muito frequentemente, eles nos dirigem. Não quer dizer que nós não tenhamos responsabilidade sobre os nossos atos. Claro que nós temos. Mas vejam que essa interação é constante. E nós estamos trazendo
essa questão justamente para reforçar que a ação dos espíritos sobre a matéria, ela está constantemente existindo, inclusive no processo de envolvimento, no processo de influência de nossos pensamentos, e vamos ver por que isso acontece. Então, no processo de esclarecimento que nós estamos fazendo, a gente vê dois elementos, né? O elemento espiritual e o elemento material. Essa interação vai depender, claro, de um ponto de contato. Esse ponto de contato nós vamos chamar que é aquele que vai ter uma participação essencial, nós vamos chamar de perispírito, ou envoltório do espírito, que nós sempre o teremos. Inclusive, eu gosto muito desse capítulo, porque no item 55 em particular, ele faz um destaque que eu uso para vários comentários, várias argumentações, para reforçar a importância do perispírito na atuação nossa, tanto encarnados quanto desencarnados, no próprio universo. Então, nós introduzimos aí, e esse capítulo que nós estamos trabalhando, ele enfoca bastante o perispírito, o envoltório do espírito, que também é matéria, mas é uma matéria que nos permite, de alguma maneira, atuar diretamente sobre ela, nós espíritos, porque sempre estamos em contato, né? O perispírito, ele nos envolve em qualquer nível evolutivo. Esse processo nos permite agir no universo material. E quando eu reforço isso, porque algumas pessoas têm uma ideia um pouco equivocada de que em algum momento, conforme nós vamos evoluindo, nós espíritos, o perispírito deixa de ter a sua importância e a sua necessidade, e nós em algum momento ficaríamos sem o perispírito. Isso é falso. Em momento algum da codificação, isso é afirmado. Pelo contrário, nós temos, no sentido oposto, o reforço de que em qualquer grau o espírito sempre necessitará do perispírito, e neste capítulo, no item 55, está claríssimo lá, nós nunca perderemos ou deixaremos de ter o perispírito, porque ele é um instrumento do espírito, da vontade, da ação do espírito. Outro item que eu poderia fazer uma menção para aqueles que têm alguma dúvida nesse sentido, eu recorreria à questão 186 do Livro dos Espíritos, 186A, né, que é uma continuação da 186 em particular, aonde diz ali que os espíritos que já atingiram determinado grau evolutivo, né, onde já estão avançados, evoluídos no sentido pleno, eles têm por envoltório o perispírito, mas de uma maneira muito sutil, que é como não existisse, mas ele existe. Então, veja que a sutileza do conceito, ele faz com que nós tenhamos, na escala evolutiva do ser, desde os primórdios, quando nós nos manifestamos na matéria mais densa, na matéria mais brutalizada, vamos chamar assim, e vamos nos sutilizando enquanto aprimoramento do ser, no seu desenvolvimento moral e intelectual, nós vamos ocupando corpos mais sutis, exigindo, obviamente, uma interação mais sutil, e o perispírito participa disso constantemente, até o grau máximo que o espírito atinge, que ele é considerado, chamado espírito puro, né? Ele atinge o grau máximo da escala evolutiva, e no grau de pureza espiritual, nós permaneceremos com o perispírito, porque ele é um instrumento do espírito. Sem ele, o espírito não atuaria no universo, porque é o ponto de interligação. Eu reforço essa questão porque ela de fato, ela gera dúvidas para aqueles que não compreendem o processo na sua integridade. Ou seja, nós, desde o momento que iniciamos o processo evolutivo, fomos criados todos simples e ignorantes, todos partimos do mesmo ponto. Nós temos em nós o potencial da perfeição relativa de que o espírito é suscetível. Uma vez iniciado esse processo, uma vez criados, o princípio inteligente em contato com a matéria vai se desenvolvendo, vai realizando-se enquanto plenitude, enquanto potência espiritual. Nós atingimos determinados graus. Um destes graus é quando nós despertamos
para a nossa consciência, nós atingimos o chamado reino hominal. No Kardec, os espíritos chamam de processo de individualização. Nós, a partir daí, a racionalidade já passa a agir, de maneira que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós, a partir do momento que entramos nesse processo, ou seja, que nós nos individualizamos, nós começamos a despertar de maneira consciente, ou buscando essa consciência plena desse potencial que nós trazemos, e na escala evolutiva que nós temos como referência, nós vamos galgando diferentes estágios até o estágio máximo, que é de espíritos puros. Vejam lá na questão 113 do Livro dos Espíritos. E nós atingimos esse estágio. As pessoas têm uma certa dificuldade de compreender isso, porque pensam assim, conforme a lei do progresso, nós sempre evoluímos. Se nós sempre evoluímos, nós nunca vamos parar de evoluir. Esse pensamento é um pensamento ainda preso na nossa realidade material. Nós estamos presos numa noção de espaço-tempo que precisamos de uma sequência quase que linear para entender que o desenvolvimento passa por uma fase e logo depois tem uma outra fase. E as pessoas com este tipo de pensamento têm dificuldade de entender o infinito, né, que é aquela questão número 2, por exemplo, do Livro dos Espíritos, que é aquilo que não tem fim e é o desconhecido. Nós, ao atingirmos essa potencialidade plena, que nós somos suscetíveis e vamos atingir, que é nos realizarmos enquanto espíritos puros, obviamente, esta necessidade evolutiva, ela não é a mesma, ou seja, nós mudamos, nós realizamos plenamente o nosso potencial, a nossa potência. É uma questão filosófica, isso que não é o tema de hoje, mas só para deixar muito claro, nós nos tornamos perfeitos daquilo que o espírito pode atingir. Nós nunca seremos perfeitos como Deus é perfeito, porque Deus é único, né? Se nós fôssemos perfeitos como Deus é, existiriam vários deuses, e não é o caso. Então, quando nós estamos nesse processo evolutivo, necessariamente o perispírito, ele atua desde o momento que nós já começamos a interagir na matéria mais bruta, mais densa, até o momento quando nós nos realizamos espíritos puros. E ao nos realizarmos espíritos puros, continuamos com o perispírito, porque sem ele nós não conseguimos agir no próprio universo. E está lá no Livro dos Médiuns, na questão 58. O espírito precisa da matéria para agir sobre a matéria. Nós precisamos interagir, né, com algo material para agir dentro do universo. E aí a gente vai até refazer vamos recordar aqui, né? Vejam como os tópicos estão interligados. Nós estamos falando no Livro dos Médiuns, mas não tem como nós não iniciarmos também no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, logo no capítulo Elementos Gerais do Universo, nós encontramos somente 2 elementos, o elemento espiritual e o elemento material, só tem 2 elementos. Deus não é elemento, Deus é o Criador. Deus criou espírito e matéria. Tudo que não é espírito está ligado à matéria, e tudo que não é matéria é espírito. Não tem elementos intermediários ou terceiro elemento. Deus criou, esse é o contexto que os espíritos nos mostram, nos colocam, está lá no Elementos Gerais do Universo. Inclusive, questões que nós não compreendemos hoje, que os próprios espíritos dizem que nos falta um sentido, que nos falta capacidade de compreender por uma questão óbvia, ainda no nosso nível evolutivo. Quanto mais evoluído nós estivermos, mais nós vamos compreendendo esta relação. Mas Deus não é elemento, Deus é o Criador, né? Criou o espírito e a matéria. E aí a gente vai entender, na questão número 30 do Livro dos Espíritos, por exemplo, que toda a matéria do universo decorre das combinações de um só elemento, que é a matéria primitiva, ou fluido cósmico universal. Ou seja, tudo que existe material é decorrente da combinação de um elemento só, de um elemento primitivo. São as diferentes combinações que formam toda a matéria conhecida no universo. O perispírito é material, logo o perispírito é um dos produtos desta combinação material. Ou seja, nós, espíritos, utilizamos o perispírito, que é matéria, para interagir no universo. Então, vejam esta relação, como é interessante para nós reforçarmos o conceito de que nós precisamos entender o perispírito para compreender a ação
que nós espíritos podemos fazer sobre a matéria. Muito bom. Claro que a ciência, ela e a ciência entendida aqui como um conjunto de conhecimento, seguindo o conhecimento científico, a diferença dele do conhecimento popular, do conhecimento mais desprovido, né, de método, é justamente você se diferenciar pela produção, seguindo um método racional, um método capaz de fazer com que o produto dessa compreensão gere um conhecimento que é chamado conhecimento científico. E a ciência, que nada mais é do que esse conjunto de conhecimentos aplicados, ou seja, compreendido em cima de uma estrutura lógica, metodológica, ela é convidada a desvendar as leis da natureza. E aí a gente vai trazer a natureza no sentido do universo, né? Elemento material e elemento espiritual. A ciência, ela tem esse desafio. No nosso nível evolutivo, nós conseguimos tatear os elementos materiais, mas os elementos espirituais estão interagindo constantemente. Logo, a ciência, buscando compreender esta realidade que nos envolve, ela tateia, ela muitas vezes entra nos aspectos fenomenológicos de alguns itens, alguns objetos que as leis materiais não conseguem explicar. E aí nós precisamos das leis espirituais que estão dentro das leis da natureza. Então, a ciência é convidada a explicar esta relação, por isso que quando nós trabalhamos esta questão de como é que os espíritos agem sobre a matéria, nós não podemos analisar pura e simplesmente utilizando os recursos, utilizando o conhecimento que nós temos das leis materiais, pura e exclusivamente, porque vai faltar o elemento espiritual e aí não vai conseguir ter uma explicação plena. Muito bom. Então, nessa questão de desenvolvimento das ideias, né, inclusive na questão do próprio universo, o espírito, para ele atuar precisando da matéria, ele vai se servir dessa matéria elementar, né, nas suas diferentes combinações, nós vamos chamar de fluido, e nada mais é do que uma interação fluídica que ocorre quando o espírito desencarnado, ele atua nesta realidade que nós encarnados conseguimos perceber. Ele atua por uma questão de pensamento e vontade, exercendo uma ação e trabalhando com fluidos, movimentando, envolvendo fluidos para a promoção de fenômenos e ligação também entre os homens. Falamos da mediunidade. A mediunidade nada mais é do que o intercâmbio desta realidade que os nossos equipamentos aqui não conseguem perceber, mas que está interagindo conosco constantemente, que é a realidade espiritual. Nós fazemos parte da realidade espiritual também, ou seja, a nossa natureza espiritual, porque nós estamos em constante contato com essa realidade, não é algo muito distante, está aqui ao nosso lado, nos envolvendo, nós estamos imersos na realidade, só que nós, por estarmos na matéria, só conseguimos perceber os elementos mais densos, né? E essa proposta de interação dos espíritos com a realidade material se dá justamente pelo envolvimento fluídico que é possível acontecer desde que ocorra a chamada sintonia. No caso da mediunidade, que é o intercâmbio, né, entre um espírito desencarnado e alguém encarnado, por exemplo, para haver esta ligação, existe uma sintonia, um envolvimento fluídico entre o comunicante e aquele que recebe ou que percebe esse tipo de relação. Fenômenos inteligentes, quando o espírito imprime, ou pelo menos consegue influenciar de maneira consciente os encarnados, que é aquela questão do livro dos espíritos que nós comentamos, né, que eles estão constantemente nos influenciando, se dá por uma ligação fluídica. O espírito, para ele influenciar através do pensamento, tem que haver sintonia fluídica com o ser. O pensamento, ele, obviamente, ele é transmitido por elementos fluídicos. O espírito pensa, isso é um atributo do espírito, só que ao irradiar isso, ele precisa dos fluidos para transmitir, e para aquele que vai receber, vai ser via fluidos, né? Então, existe uma ligação perispírito a perispírito neste processo.
Quando trabalhamos esta questão, fica fácil de nós entendermos o porquê de muitos fenômenos considerados milagres, né? Porque a ciência, ou pelo menos o conhecimento popular ou mais material, não consegue explicar os fenômenos espirituais, atribuía-se tudo a uma manifestação divina ou a uma força superior ou algo que pudesse gerar um fenômeno que quebrasse as leis conhecidas da matéria. E aí, na Gênese, que é o livro mais maduro da codificação, nós entendemos que não existem milagres, não existem derrogações das leis naturais. Tudo ocorre porque é passível de ocorrer dentro de uma relação pelas leis imutáveis de Deus. Deus não fica mudando as suas leis. Deus rege o universo por leis que são imutáveis e perfeitas, porque Deus, sendo perfeito, ele trabalha com esta característica, o universo, né, ele é regido pela característica da perfeição divina. Essa perfeição divina, ela não é compreendida no nosso nível evolutivo. A gente consegue, pelo menos, supor alguns itens e aquilo que os espíritos nos disseram, como nós poderíamos nos relacionar com estas leis. Só que as leis, por nós não conhecermos na sua integralidade, né, ficarmos mais presos às leis da matéria, tudo aquilo que nós não conseguimos compreender, e em épocas anteriores também, pior ainda, né, quando nós estávamos em reencarnações passadas, quando achávamos ainda que qualquer fenômeno natural, da natureza, né, que ocorresse, mas dentro do aspecto material, nós chamaríamos isso de uma manifestação superior. O trovão, para muitos povos, era um deus ali se comunicando, né, ou se manifestando, ou os fenômenos que nós poderíamos ter dentro das leis materiais, as pessoas atribuíam a forças superiores sem compreender esta relação de maneira mais explícita. Bom, nos capítulos 13, 14 e 15 de A Gênese, nós entendemos que milagres não existem e, particularmente no capítulo 14, quando vai falar dos fluidos, esses fluidos nós estamos comentando aqui, que participam do processo do espírito agir, atuar sobre a matéria, no capítulo 14 isso também explicado de maneira muito interessante, muito consistente, caracterizando, né, e dando sequência lógica a todo o processo de esclarecimento que os espíritos nos fazem na codificação. Ou seja, aquilo que é apresentado no livro dos Espíritos é desenvolvido, é amadurecido, é muitas vezes explicado com características que nos permitam compreender de maneira mais adequada. Por isso nós temos que ler todas as obras e não ficar só numa obra, temos que ler todas as obras. No capítulo 14, ao tratar dos fluidos, nós entendemos como se processa, muitas vezes, essa relação de ação do espírito sobre a matéria. E uma vez que não existe milagre, tudo é explicado pelas leis naturais, só que as nossas limitações de conhecimento muitas vezes não permitem compreender na sua integralidade. Como a mediunidade depende da interação fluídica entre encarnados e desencarnados, e tem a questão da sintonia, não basta um encarnado, ou mesmo um desencarnado, querer promover um fenômeno, vamos chamar aqui um fenômeno físico, por exemplo, né, de agir com alguma manifestação física entre nós. Não basta ter a vontade, tem que haver as condições disso ocorrer. Estas condições seria justamente a capacidade, tanto do espírito, de atuar nos fluidos, para promoção do fenômeno, quanto a haver sintonia daqueles que, eventualmente, oferecem estes fluidos aqui, enquanto encarnados, no caso da mediunidade, né? Sempre na interação mediúnica, sempre deve haver a participação de alguém encarnado, fornecendo ou, de alguma maneira, participando fluidicamente do processo, e aí pode ser consciente ou inconsciente, mas ele participa do processo de interação fluídica. Fenômenos de efeitos físicos, não é exatamente este capítulo, né? No capítulo seguinte, né, isso é tratado de maneira mais adequada, mas fenômenos de efeitos físicos deve-se ter a participação necessária
vamos chamar assim, um médium, né, ou alguém que esteja fornecendo, contribuindo fluidicamente para a promoção do fenômeno. Não basta o espírito simplesmente querer atuar se não houver condições disso, e também não basta o encarnado querer provocar ou pedir para espíritos provocarem algum fenômeno, que isso vai ocorrer pura e simplesmente. Tem que ter a sintonia, tem que ter o ambiente, tem que ter condições para isso ocorrer. Sem falar nas características dos fluidos, né? Nós sabemos que o fluido em si é neutro. Nós qualificamos os fluidos. Qualificamos de que maneira? Nós imprimimos, nós atuamos conforme as características de nosso pensamento. Pensamentos bons, obviamente, criam, eu vou usar a palavra atmosfera fluídica aqui, os pensamentos bons criam um ambiente, criam ou qualificam fluidos de maneira benéfica. Pensamentos negativos, aí eu vou chamar de ira, rancor, ódio, inveja e outras coisas que nós, seres humanos, no nosso nível, estamos bastante acostumados a fazer, nós qualificamos os fluidos conforme esse tipo de pensamento. Ao qualificarmos os fluidos, pode-se estabelecer sintonia com aqueles espíritos que também têm essa mesma característica. Vejam que os pensamentos que nós temos, ao qualificarmos os fluidos em nossa volta, né, nós estamos atuando diretamente para a promoção de sintonia. E no caso da promoção de fenômenos físicos, não é só uma questão moral, é uma questão também orgânica. Isso Kardec já diz no Livro dos Médiuns, que a mediunidade não depende só de uma característica específica moral, depende da característica orgânica do ser também. Então, não é qualquer um que pode promover fenômenos de maneira ostensiva. Organicamente, ele tem que participar disso de maneira à promoção do fenômeno. Então, vejam que estas relações que nós estamos comentando sempre passarão pela questão central, né, que é do nosso tema, que é a ação dos espíritos sobre a matéria. E aí, como é que nós poderíamos chamar isso em termos de avanço, né, no conhecimento, e não ficarmos somente com a proposta de, eu ouvi falar que é assim, eu acho que é assim. Nós temos que entender o que fundamenta esta compreensão. Se nós, hoje, né, convidássemos um físico, né, alguém que tenha conhecimento das leis materiais sobre física, né, ou química, e pedirmos para ele explicar esta relação que vai ocorrer no caso de manifestações físicas, vamos supor, movimentos de objetos, né, como as mesas girantes que aconteciam, né, com mais frequência, na época de Kardec, por exemplo, como que a movimentação de objetos ela se processaria. Pelas leis hoje conhecidas da matéria, você não conseguiria explicar isso sem colocar o elemento espiritual. Por isso que as teorias físicas materiais que nós temos hoje, elas não explicam a realidade espiritual. Não é a temática de hoje, mas eu vou dar um exemplo aqui. Muita gente acha que a ciência já está em condições, a ciência que eu falo as correntes científicas que atuam hoje, né, tem vários grupos de pesquisa, já têm o conhecimento pleno desta realidade espiritual. E aí a gente vai esbarrar em algo que existe no próprio ambiente acadêmico. Nós temos diferentes grupos de pesquisadores com premissas específicas, só que as leis da matéria não permitem, como o próprio Kardec e os espíritos dizem lá no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, as leis da matéria não conseguem explicar os fenômenos que têm o elemento espiritual de maneira preponderante. E aí o espiritismo, ele colabora oferecendo recursos, oferecendo elementos, oferecendo conhecimento para iniciar-se um processo de compreensão maior, integrada, do que esteja acontecendo. Então quer dizer que o espiritismo ele deveria fornecer para a ciência tudo o que ela precisa para desvendar tudo isso. E aí vamos entrar numa outra questão mais metodologicamente complicada. Nós não podemos trazer fenômenos espirituais
para serem confrontados com o rigor da realidade material que nós precisamos ter para caracterizar aquilo como algo factível ou explicado de maneira plena. Você não consegue predizer fenômenos. A predição dentro das leis materiais, isso é um fato importante. Você tem que conhecer o fenômeno, entender o fenômeno, até o ponto de ser capaz de predizer o que pode acontecer, dada aquele conhecimento. Fenômenos espirituais, nós não conseguimos predizer. Não há como ter esta certeza, esta garantia. E aí esbarramos nesta questão metodológica da comprovação. Ah, mas então o Espiritismo ele não tem como oferecer. Tem, ele oferece algo que aquele que pode, de alguma maneira, compreender esses fenômenos, como Kardec fez pela observação e trazendo os elementos, que não tem como não usar essa palavra, porque os Espíritos revelaram, você consegue construir uma compreensão mais adequada. Só que a revelação espiritual, ela não é considerada de uma maneira plena um elemento que possa ser adotado para construir uma hipótese ou uma teoria física com as leis materiais. Tá? Então, toda esta relação, ela permite que nós tenhamos o seguinte: podemos caminhar lado a lado, podemos interagir. O Espiritismo tem elementos que sinalizam algo que o conhecimento mais das leis materiais, eles de alguma maneira vão esbarrar, e aí vai ser necessário entrar numa proposta de hipóteses espirituais. Vários pesquisadores já fizeram isso. Eu vou citar um caso que é bastante conhecido, né, pelo menos do público espírita, da reencarnação. Né? Nós temos hoje, a reencarnação é um fenômeno, e é possível identificar neste fenômeno alguns elementos para favorecer a sua consideração como, no mínimo, hipótese. O Ian Stevenson, um pesquisador, ele era canadense, mas foi para os Estados Unidos, na Universidade de Virgínia, já morreu recentemente. Nós entendemos que o Ian Stevenson ele foi um desbravador, não só ele, outros também já fizeram, só que o Ian Stevenson, utilizando o rigor metodológico, todo o processo de apresentação à comunidade científica dos fenômenos que ele estava estudando. E ele estudava marcas de nascença em crianças, por exemplo, que diziam se lembrar de encarnações passadas e do tipo de morte que elas tiveram, né? E ele associava as marcas de nascença com o tipo de morte que estas pessoas tiveram. E o Ian Stevenson e o grupo dele de pesquisadores, eles identificaram diferentes aspectos que, no Espiritismo, eles corroboram aquilo que nós já conhecemos. Não quer dizer que nós temos que abandonar um para ficar com o outro, mas aproxima-se o processo. E, no caso do Ian Stevenson, ele foi massacrado pela corrente materialista que atua no ambiente científico. Porque as pessoas partem da ideia de que não existe reencarnação, porque seria a sobrevivência do ser, do espírito, e isso contrariaria a premissa materialista de não existência de nada mais além da matéria. O Ian Stevenson sofreu várias críticas decorrentes materialistas. Por outro lado, ele teve um grande apoio, né, de pesquisadores que também avançavam e tinham como proposta, como hipótese, a realidade espiritual. Então, veja que, quando se fala de ciência, a gente não pode imaginar uma ciência homogênea, né? Todo mundo pensa igual. Não. Dentro da chamada ciência, que eu vou chamar de ambiente científico, dos grupos de pesquisas, né, que existem, as premissas do mesmo objeto de pesquisa, as premissas podem ser diferentes. Logo, os resultados podem divergir em diferentes aspectos. Então, vejam que não é uma ciência, é o conhecimento científico. E aí, esta ação dos espíritos sobre a matéria é passível, sim, de averiguação, de análise, de observação, e uma vez esgotada a possibilidade de explicações que as leis da matéria, hoje conhecidas, teriam,
Aí nós temos que partir para hipóteses, inclusive a hipótese da realidade espiritual. A ciência avança sim, com prudência, ela avança passo a passo. Nós não podemos simplesmente adotar uma mensagem mediúnica como uma verdade a ser considerada a partir de hoje plena. Nós temos sinais, só que os fatos têm que comprovar isso. Os fenômenos, eles têm que interagir e corroborar com a hipótese, né, que foi levantada. Senão, nós não teremos avanço nesse processo. Uma vez que nós tenhamos essas reflexões, a ação dos espíritos sobre a matéria, tanto no processo mediúnico, quanto no processo de promoção de fenômenos, sejam, de novo, físicos ou inteligentes, nós vamos entender que estes fenômenos são passíveis, sim, de serem observados, de serem analisados, de serem estudados. Entretanto, podemos considerar a hipótese espiritualista quando as possíveis explicações materiais não conseguirem dar conta das explicações plausíveis para o fenômeno. O materialista, por definição, ele vai construir várias hipóteses para explicar fenômenos espirituais, por exemplo. Né? Se materializasse um espírito na frente dele, provavelmente ele teria ali 2 ou 3 ou 4 hipóteses para explicar o fenômeno. Entre as hipóteses estaria desde alucinação até algum tipo de efeito físico, né, que pudesse gerar aquela percepção da imagem. Mas uma vez esgotado esse tipo de situação, você consegue trazer a hipótese espiritualista como um fato, né, a ser investigado. E é por isso que a ciência ela vai avançando paulatinamente, quebrando, né, as barreiras que, infelizmente, nós ainda vivenciamos pelo materialismo, mas nós vamos avançando nesse sentido. Será o ano que vem, daqui 2 anos? Não, isso é de gerações, gerações. Não basta a gente simplesmente achar que, porque um espírito se comunicou dizendo isso e aquilo, automaticamente nós já desvendamos as leis materiais que a ciência ou que o conhecimento científico hoje não consegue avançar. Isso vira hipótese, isso vira sinalização. É que nem vários romances mediúnicos que nós temos. Primeiro que romances não passaram pelo critério da universalidade que Kardec se serviu para validar como conhecimento espírita. Né? Mas vamos supor que romances dizem como funciona o processo de interação espírito encarnado e desencarnado. Ora, isso é colocado como hipótese para ser investigado. No caso espírita, vejam que interessante. Tudo que Kardec publicou, ou dentro da proposta de passar pelo crivo racional e do critério da universalidade, aqui caracterizada por diferentes fontes de informação que não se conheciam, não se influenciavam uma pela outra e que convergiam dentro da mesma resposta, dentro desta proposta, muitas informações que circulam no movimento espírita ou na literatura dita espírita, que não passaram pelo crivo da universalidade, eles não podem ser aceitos como um conhecimento espírita, doutrinário. São hipóteses que são colocadas ali, mas que não podem ser simplesmente abraçadas ou adotadas, porque um espírito disse. Se nós temos essa preocupação dentro do espiritismo, agora imagina trazer o conhecimento espírita para teorias físicas já devidamente estruturadas. Você tem que entrar em conflito, praticamente, para derrubar uma ideia, você tem que apresentar uma outra capaz de ser devidamente testada, ou aprovada, ou verificada. Né? Senão, nós entramos no mundo especulativo. E na parte dessa relação que nós temos, o Livro dos Médiuns, tendo essa característica de nos fazer refletir sobre como os espíritos agem no ambiente material, e nós já vimos que fluidicamente é assim que ocorre, os instrumentos que nós temos hoje, que conhecimento científico tem, os nossos instrumentos hoje não conseguem perceber isso, não conseguem perceber o fluido. Mas, filosoficamente, isso é interessante, filosoficamente, nós já
temos como trazer essas reflexões. Por isso que o Espiritismo ele é uma filosofia espiritualista. Ele tem aspectos científicos no processo de observação dos fenômenos e, obviamente, tudo aquilo que decorre, né, dessas observações e acompanha o avanço daquilo que, aí eu vou chamar de ciência como um todo, que a ciência está fazendo, não só dentro do conhecimento das leis materiais, mas avançando também, tateando elementos que a realidade espiritual pode ser considerada como uma hipótese plausível. Não só o Ian Stevenson estudou, ele é da área de saúde, né, estudou esta questão das marcas de nascença, mas vamos para outro elemento. Vamos para um elemento, vidas passadas. Vários terapeutas materialistas da área da psicologia, quando trabalham uma questão de análise, ou pelo menos quando buscam no processo terapêutico, né, se servem de técnicas regressivas, e a pessoa começa a falar de vidas passadas, esse processo, para o terapeuta materialista, ele vai interpretar de uma maneira, né? Ele vai considerar que são, muitas vezes, desejos e outras situações que são manifestadas naquele período, naquele momento. Mas aquele que já tem um componente espiritual pode considerar que, não que toda fala, todo diálogo, toda representação expressa nesses momentos terapêuticos sejam verdade, mas ele pode ter elementos que coloquem ali hipóteses, e terapeutas que adotam a questão da realidade espiritual, no caso de vidas passadas, que fazem a chamada TVP, ou terapias de vidas passadas, que existe uma técnica construída, e aí tem algumas abordagens, né? E os resultados que isso promove, a gente consegue perceber daí uma série de elementos que, mais uma vez, reforçam a hipótese da realidade espiritual. Para nós, espíritas, não é uma hipótese, para nós é uma premissa. A reencarnação é um princípio espírita. Sem reencarnação, você não tem justiça divina. Sem reencarnação, você não consegue compreender toda a estrutura, né, que nós temos do processo que os espíritos nos trouxeram em termos de explicação da realidade. Para nós, espíritas, reencarnação é uma premissa. Dentro do processo da análise científica, você trazer a reencarnação como premissa, você até pode partir de uma pesquisa assim, mas não quer dizer que ela vai ser aceita de maneira uniforme, né, dentro do ambiente científico. Você vai ter restrições ali, porque as leis da matéria necessitam alguns tipos de análise e abordagem. Essas relações são interessantes para a gente reforçar que a ação dos espíritos, ela vai ocorrer, ela sempre vai ocorrer. Isso é natural neste exato momento, né? Quem está assistindo a nossa interação aqui está em companhias espirituais, como eu também estou em companhias espirituais aqui, interagindo uns com os outros. Essa é uma ação fluídica, ou seja, é uma ação sobre a matéria, só que não é explicitamente aquela matéria, né, que as pessoas estavam ou acham, né, de efeitos físicos. Muitas vezes são efeitos inteligentes, mas é uma ação sobre a matéria. E aí a gente vai trabalhar essa reflexão de que esse capítulo é muito rico, além dos efeitos físicos. Principalmente para reforçar a característica do perispírito atuando nessa intermediação, e o conhecimento científico hoje do perispírito, ele não tem essa proposta que o espiritismo tem, ou seja, os instrumentos, as premissas que são utilizadas na ciência, uma vez que nós não consigamos trazer o perispírito como algo de fácil compreensão ou de fácil aceitação dentro de uma proposta metodológica, né? Você pode trazer isso com uma reflexão espiritualista, mas na hora que você vai trazer isso nos campos das teorias hoje existentes materiais, não encaixa aí, né? Você não consegue trazer de maneira sem esbarrar em problemas conceituais. E vice-versa. Muita gente quer trazer as teorias materialistas hoje existentes para explicar a realidade espiritual. Não vai conseguir.
Não dá para trazer teoria quântica, né? Eu vou trazer a física quântica para explicar a realidade espiritual. Física quântica é uma teoria materialista, né? Dentro de uma proposta de hoje, né? Que nós estamos trabalhando, que a ciência, dentro das hipóteses e das linhas materiais, conseguem compreender. Você não vai trazer a física quântica para explicar o espiritismo. Tem outros colegas que trabalham muito bem esse assunto, né? Não dá mais tempo aqui de explorar, mas eu vou citar um deles que é o Alexandre Fonseca, da USE, né? Que a USE acabou de criar a assessoria de ciência, né? De pesquisa, que é muito interessante. O Alexandre está capitaneando aí essa assessoria, e ele é físico, né, professor de física, né, e ele tem uma série de argumentos e artigos, né, explicando por que não se pode colocar física quântica para explicar a realidade espiritual. Mas as pessoas, por desconhecerem isso, ficam trazendo teorias físicas para explicar, por exemplo, a ação do espírito sobre a matéria. Cuidado com isso. Nós temos que entender o componente espiritual não é explicado pelas leis da matéria. Eu só estou trazendo uma ponta, poderíamos falar de outras teorias também que são mais comuns, mas o cidadão que nem físico né, vai na casa espírita, ele vai efetivamente entrar num processo de querer explicar a realidade espiritual pela física quântica, nem a física clássica o cidadão conhece, ele vai querer explicar pela física quântica, né? Então a gente já começa a entrar nesse sentido. Então, só para a gente finalizar, que eu estou olhando o tempo aqui, resumidamente, o perispírito é elemento essencial nesse processo. Sem o perispírito, o espírito não vai agir sobre a matéria. Pelo perispírito, nós atuamos fluidicamente nos elementos materiais, encarnados ou desencarnados. E ao atuar fluidicamente pelo pensamento e vontade, nós promovemos fenômenos. Essa é a relação simples que nós poderíamos resumir aqui de como o espírito atua sobre a matéria, que é pensamento e vontade, mas tendo como intermediário o perispírito, porque ele vai ter que atuar sobre os fluidos, e não tem como atuar sem perispírito e sem mobilização de fluidos. Muito bom, eu acho que já deu o nosso tempo aqui, eu vou chamar agora o nosso colega, o meu xará Marco, né, para verificar se temos alguma participação dos nossos amigos que estão nos assistindo hoje. Aí está, meu xará Marco, seu microfone está desligado. Isso. Agora nós estamos hoje M ao quadrado, né, Marcão? Exatamente. E tem uma questão que você está levantando aí, né, sobre a questão da ação dos espíritos sobre a matéria, e fizeram uma pergunta aqui, de que maneira o espírito age sobre a matéria. Você respondeu agora no final, mas se você quiser, né, como você colocou, é necessário ter espírito, né? E também tem, nas obras, né, da codificação, falam que os espíritos inferiores, eles têm uma capacidade maior de agir sobre a matéria. É interessante. Mesmo, esse capítulo que nós acabamos de falar, ele centraliza todo o processo no perispírito, tá? Então, o espírito atua pelo perispírito, ele mobiliza fluidicamente, né? Ele atua fluidicamente na promoção de fenômenos, e essa promoção é pelo pensamento e vontade, e tem que ter, obviamente, uma combinação fluídica específica para você promover os fenômenos, tanto de efeito físico quanto de efeitos inteligentes. O que existe, isso também é um ponto a ser desmistificado, né? Dito que espíritos mais atrasados ou espíritos mais embrutecidos, eles teriam mais facilidade para a promoção de alguns tipos de fenômenos. Tanto é que no livro dos Espíritos, na parte quando se fala de ação dos espíritos em fenômenos da natureza, e aí eu vou falar ambientais, né, vamos chamar assim, não quer dizer que o espírito seja alguém primitivo ou atrasado. É a combinação fluídica necessária para se promover esse tipo de fenômeno, que necessariamente vai exigir que exista sintonia, né? Exista a participação de espíritos que tenham sintonia na promoção daqueles fenômenos. Quando se diz que um espírito mais ligado à matéria, ele teria mais facilidade para a promoção de alguns fenômenos, e espíritos mais evoluídos não se ocupariam disso,
simplesmente é uma questão de utilidade, né? Espírito mais evoluído tem coisas mais importantes para fazer, no sentido de atuar, mas claro que não estou falando que quem faz isso não seja importante, eu estou falando que, eu vou pegar um exemplo simples, Jesus, o espírito mais evoluído que já reencarnou aqui no nosso planeta, que encarnou no nosso planeta. Não sei se reencarnou, porque não sei se ele já tinha encarnado antes, mas que encarnou aqui no nosso planeta, né? Ele pode ter encarnado em outros lugares, mas no planeta, não sei se foi a primeira vez. Mas vamos lá, ele encarnou aqui. Jesus, ele encarnou com um corpo igual ao nosso, tá? Jesus não teve um corpo diferente, não teve um corpo diferenciado. E para isso, obviamente, ele necessitou uma ligação perispiritual com as características desse nosso corpo. Quanto o espírito vivencia esse processo, não quer dizer que ele deixa de ser evoluído, ele simplesmente se adequa a um processo, né? Então, Jesus, quando esteve encarnado conosco, ele conseguia, ao mesmo tempo, com o seu conhecimento, atuar sobre a matéria, ele atuava sobre a matéria, porque ele tinha um potencial anímico brutal, enorme, né, dada a sua evolução. Ele não precisava ser médium, né, ele não precisava ser intermediário de ninguém, né? O próprio Kardec, os Espíritos dizem, se ele fosse intermediário, seria intermediário de Deus, né? Mas Jesus, atuando diretamente, ele promovia fenômenos que as pessoas chamavam de milagre, mas não eram milagres, era Jesus atuando na matéria com o conhecimento que ele possuía. E Jesus era um espírito atrasado? Claro que não. Então, vejam que não é essa questão de falar que espírito X, Y, Z é que vai só fazer esse tipo de fenômeno. Espírito evoluído faz fenômenos, né? É a ocupação, a necessidade, a sintonia, né, que necessária no momento. E se Jesus promoveu fenômenos de cura, né? E na Gênesis nós temos trechos, capítulos dedicados especificamente para compreender os fenômenos que Jesus promoveu, todos fluidicamente, ou seja, toda a atuação de Jesus fluidicamente no processo. Então a gente começa a entender que depende, né, da necessidade, do momento e da atuação que está sendo feita. Não é necessariamente só espírito dessa natureza que vai agir assim ou não. É as condições e o momento, né? E como você colocou na palestra, à vontade. Se a gente pega aquele caso da mulher, né, que está lá com aquela questão da hemorragia muito intensa e por muitos anos, na vontade dela, na certeza dela, que se tocasse lá em Jesus, em qualquer parte dele, estaria curada, ela conseguiu utilizar, né, através do pensamento, da vontade dela, utilizar os fluidos que Jesus emanava para fazer o próprio... É interessante, eu não sei nem como é que você explicaria, Marco. Como é que a gente poderia explicar esse fenômeno? Não, esse fenômeno da mulher hemorrágica, não, mas isso também é citado, né? Você tem a sintonia. Uma vez que a pessoa está predisposta e ela atua para o seu próprio benefício, e ela também recebe, obviamente, um influxo externo, no caso, qualificado. Imagina Jesus qualificando o fluido, né, com pensamento e vontade. Olha como Jesus qualificava os fluidos, ele tinha condições para qualificar os fluidos. Nós, no nosso nível evolutivo, a gente vai querer qualificar com o que a gente consegue, né? Não com o que a gente gostaria. Mas Jesus, pela potência fluídica dele, pela qualificação dos fluidos que ele fazia, ele agia, obviamente, de maneira muito mais adequada, né? Capaz de solucionar ou resolver problemas que nós não conseguiríamos por uma série de deficiências morais, inclusive, que nós temos. Verdade. E a gente vê todo esse potencial que nós temos e não utilizamos ainda, né? Exatamente. Se a gente entrar é que não sei se dá tempo, mas se a gente pegar o capítulo 13, né, para frente, quando nós vamos entender 13, 14 e 15, para entender os milagres de Jesus na Gênese, a gente vai ver quão relevante é compreender perispírito, pensamento e vontade e atuação na matéria. Não tem outro tipo de atuação. O espírito age assim, pensamento e vontade, sintonia, mobilizando fluidos via perispírito. Sem perispírito não tem fenômeno. E surgiu outra pergunta aqui. Em sonhos podemos agir na matéria dos encarnados? Pergunta interessante, né?
é o Carlos, acho que é o Carlos. Pergunta interessante. Quando nós estamos emancipados, vamos chamar assim, durante a noite, Carlos Uma já... Kardec nunca usou a palavra desdobramento, tá? Eu vou só reforçar, Kardec sempre usou a palavra emancipados. Quando nós estamos emancipados durante esse processo, onde há uma diminuição da atividade vital do organismo, como, por exemplo, durante o sono, se eu entendi a pergunta, não é sonho, seria sono, né? Na emancipação. No processo da emancipação, na realidade espiritual, nós podemos nos comunicar e, obviamente, nada impediria de nós promovermos fenômenos, né? Dentro de um processo, de novo, sintonia, evolução, conforme a qualificação que nós poderíamos fazer nos fluidos e atuação. Kardec tem relatos de espíritos que foram evocados, ou que se manifestaram, mas que estavam emancipados. Então, encarnado pode dar comunicação mediúnica? Pode, desde que ele esteja emancipado, né? Então, é uma pergunta bem interessante essa do Carlos. Verdade. E a gente vê que tem muito assunto, né, Marco? Inclusive, a questão do que envolve fluido, perispírito e os fenômenos mediúnicos, dariam aí um seminário para que você poderia, né, bastante tempo para discutir conosco, né? Mas a qualificação dos fluidos, Marco, eu acho que isso é importante todo mundo ter ciência. Não basta querer fazer o fenômeno. Você tem que, primeiro, entender e agir com pensamento e vontade, mas qualificar os fluidos para, obviamente, existir a combinação necessária e a condição ideal para a promoção do fenômeno. Não é simplesmente querer, não é só ter vontade, né? Tem uma série de condições ambientais necessárias para isso. E aí você vai falar assim, é por isso que não dá para você predizer fenômeno ou para, literalmente, marcar horário para acontecimento de alguma coisa. Não é assim que funciona, né? Tem todo um trabalho que não é só, como você colocou, né? Não é só material, não seria só de uma equipe encarnada, uma equipe mediúnica encarnada, mas também envolvem os espíritos que também estão atuando nesse trabalho, né? Estou falando em relação a trabalhos até que a gente não entrou, mas trabalhos que eram realizados de materialização, trabalhos de cura, né, que se realizavam, né? Então, se a gente entender que o processo de materialização, ele nada mais é do que um fenômeno de efeito físico, e ele segue todas as premissas que Kardec já apresentou, fica fácil de entender que não é aquilo que nós temos de evidenciação do fenômeno. O princípio é o mesmo. O princípio sempre vai ser o mesmo. Os tipos de fenômenos que vão diferenciar-se, mas sempre conforme sintonia, condições, características, né, de quem está promovendo, mas sempre existindo a participação dos chamados médios, daqueles que estão influenciando, sendo influenciados, mas, no caso, fornecendo, inclusive, fluidos para isso. A gente não entrou no assunto, mas no caso da transcomunicação instrumental, é um fenômeno de efeito físico e tem que ter combinação fluídica, tem que ter alguém encarnado, doando fluido ali, ou fornecendo fluido para a promoção do fenômeno, seguindo exatamente um fenômeno de efeito físico. Então, não é porque é uma transcomunicação instrumental que dispensa médium. Não dispensa nada. Tem que ter alguém ali de alguma maneira, oferecendo, consciente ou inconscientemente, os fluidos necessários para a promoção do fenômeno. Não basta o equipamento, né? Não basta os equipamentos eletrônicos ou materiais, tem que ter o auxílio mediúnico, né? O auxílio da pessoa do médium, que pode estar presente ou distante, né, Marco? A questão às vezes a pessoa acha que o médium tem que estar no local, e às vezes os espíritos vão utilizar vão recolher esses fluidos em locais, às vezes, distantes de onde eles estão realizando. Exato. Que aí entra muita fantasia também, né? As pessoas ficam falando assim, eu vejo máquinas no mundo espiritual para recolher fluido e não sei o quê. Eu falo, olha, independente do que você esteja vendo ou deixando de ver, coloca uma hipótese isso, tá? Não vamos reproduzir o que alguém diz ver. Vamos simplesmente aceitar os princípios que os espíritos nos disseram e trabalhar a questão de uma maneira muito mais racional, sem abraçar ideias
que até podem ser verdades, mas se não forem confirmadas, a gente deixa de lado e não fica tão exaltado assim. Como é que o plano espiritual trabalha esses fluidos, né? Trabalha. Isso a gente não tem dúvida. Como eles trabalham, a gente pode ter alguns relatos, né? Alguns tipos de aproximação, mas não quer dizer que fujam dos princípios elementares que Kardec nos colocou. Então, a gente vai sempre nos princípios, e aí aquilo que vem de maneira secundária, né, fica para depois comprovação dos fatos, né? Verdade. Agradeço, viu, Marco, pelas suas explicações, pelos seus esclarecimentos e por essa aula, né, sobre, né, o livro dos médiuns, né, e esse capítulo, como você colocou, tão importante, né, da questão da ação dos espíritos, que, como você colocou, tem muita superstição, tem muito achismo, né? E a questão do eu acho é complicado. A gente sempre tem que falar, como você fala muitas vezes, em diversas vezes, né? Nós temos que ficar, né? Sempre seguir a base, né? A orientação segura da codificação para termos os elementos necessários para entendermos tudo que acontece. E não ficarmos por aí depois, né, trabalhando a questão, inclusive, que já que fake news está na moda, né? A palavra fake news está na moda, espalhando, né, notícias falsas ou mensagens que a gente acha que são verdadeiras e que tem um fundo falso, né? Agradecemos aí a sua participação, né? Agradecemos a você, a Andréia, a toda a equipe aí né, esse trabalho grandioso que vocês fazem no Departamento de Doutrina da USE, né? Você, a equipe, né, que trazem aí para nós, né, Marco? Você e Herô participam ativamente aí das atividades, né? Estamos juntos. Mas vocês têm aí essa tarefa aí grande, né? E agora, como você colocou, né, o nosso amigo está lá assumindo a assessoria, né? De ciência, tudo para a gente ter essa base segura e saber caminhar com segurança na doutrina, que é tão importante. E é como você sempre fala, mantendo a coerência, né, Marco? Exatamente, Marcos. Acho que essa é a palavra final, né? Coerência doutrinária é aquilo que a gente sempre preza e vamos evitar abraçar as ideias um tanto mais afoitas, né? E muitas vezes entusiasmadas de alguns que se baseiam somente numa fonte ou em romance, né? Para caracterizar que a verdade seja aquela. Vamos ter bom senso, né? E seguir aquilo que Kardec sempre nos orientou, nos recomendou, que vamos observar, vamos ver se tem sentido, e não precisa aceitar agora desesperado, deixa os fatos comprovarem isso. Verdade. Agradecemos em nome da USE Distrital de São Miguel Paulista, de todos esses companheiros que estiveram conosco aqui durante essa sua palestra, e todos aqueles que vão estar, Marco. Porque é assim, quando a gente faz, né, nos meios virtuais, tudo aquilo que a gente traz, que a gente estuda, que a gente coloca na rede, se espalha de tal forma que a gente não tem noção onde vai parar. Vai parar em todos os recantos do mundo. Tem muitos companheiros que nos acompanham do Japão aqui, viu? Que eram aqui da nossa região, foram para o Japão e de lá assistem e acompanham. Então, você está sendo ouvido do outro lado do mundo. Olha a responsabilidade. Está vendo? Mas nós agradecemos. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana e esperamos você mais vezes conosco. Eu que agradeço o convite, Marco, e a todos os amigos da Distrital de São Miguel. Um abraço para vocês. E quando for possível, estar presencialmente conosco. Mas enquanto não puder, nós vamos tendo esses encontros, né? Virtuais, mas sempre juntos. Fique com Deus. Um abraço. Um abraço também na André e todos lá. Até logo. Tchau. E assim, queridos companheiros, agradecendo a presença de vocês nesta noite de sábado, nessas reflexões tão importantes que recebemos do nosso querido amigo Marco Milani, né? Agradecemos a ele mais uma vez, que possamos, né, mantendo essa sintonia em que já estamos, agradecendo ao querido Mestre Jesus por essa oportunidade bendita que nos dá de conhecermos e de podermos estudar a doutrina espírita.
Essa doutrina é esclarecedora, consoladora e que nos auxilia na elevação e na evolução própria de todos nós, enquanto espíritos encarnados que somos. Que possamos aplicar todo esse conhecimento que recebemos a cada dia de nossas existências e que possamos mais e mais tornarmos-nos instrumentos fiéis do nosso querido Mestre nas tarefas que nos confiar. Muito obrigado, querido Mestre, obrigado, queridos amigos espirituais. Sejam conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E nós ainda lembramos a todos vocês que estaremos na próxima terça-feira, continuando as nossas comemorações. Acompanhe-nos tanto no canal da Distrital do YouTube, da USA Distrital de São Miguel Paulista no YouTube, quanto na página do Face. Esperamos todos vocês. Uma boa noite e até mais.